Beleza, pessoal? Vamos aí para a última parte da aula de introdução à automação e controle, que está relacionada a sistemas de manufatura. E a gente vai falar nessa aula de conceitos de controle de processos. Na primeira parte, a gente falou de uma definição de automação, das tecnologias relacionadas. A gente falou também da pirâmide da automação. Na parte 2, a gente falou das rotinas que geralmente tem no programa que vai fazer a automação de um processo, que roda no CLP, por exemplo. Mas engenheiro de controle e automação tem toda uma parte de controle relacionada a isso, né? Várias disciplinas no curso são associadas ao controle de processos e as teorias por trás dele. Então é importante a gente ter uma noção geral desses conceitos de controle de processos associados, então, principalmente aos processos industriais. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente pensa num processo industrial, a gente falou lá na aula de operações de produção sobre a indústria de processo e a indústria de manufatura discreta. No caso, a indústria de processo é aquela petroquímica, química e outras. Em geral, nessas indústrias, a gente tem uma série de grandezas de processos que precisam ser controladas. Quais são essas grandezas? Controle de temperatura, vazão numa tubulação, por exemplo, pressão numa tubulação, num reservatório, velocidades associadas, por exemplo, a uma esteira que está carregando o produto, pH de alguns produtos, distâncias ou posicionamento, né? Torque, turbidez, presença e ausência de materiais. Então a gente tem uma série de grandezas que precisam ser controladas, a gente precisa manter a temperatura numa certo valor, a pressão em outra, a vazão em outra, para garantir a mistura adequada de determinadas matérias-primas. Então a gente precisa, nesses processos, controlar esses valores dessas variáveis para garantir, então, que o produto está dentro da especificação, né? Então, a gente chama essas grandezas, num sistema de controle, de variáveis controladas. Em um sistema de controle, cada uma dessas variáveis é uma saída sendo controlada pelo sistema de controle, beleza? Exemplinho aqui, então, o cara está usando, né, alguns manômetros para medir, por exemplo, a pressão ali na tubulação. Tá? Então, daqui a pouco ele abre e fecha uma válvula conforme tá essas pressões para regular melhor. Então, a gente vai tentar regular essas variáveis nos valores ideais para o processo. Num processo, pessoal, a gente tem então essas variáveis que a gente controla e as variáveis que a gente vai manipular. A variável manipulada é uma variável que a gente vai mexer no processo para que a gente consiga alterar a variável controlada. Então, vamos entender esses conceitos. Por exemplo, nós queremos controlar a velocidade de um carro, essa é a nossa grandeza ou a variável que a gente quer controlar, que é a saída desse sistema de controle de velocidade, e a gente tem a posição do acelerador, que é a variável que a gente está manipulando, por exemplo, para alterar a velocidade do carro. Então a manipulada, ao mexer nela, a gente causa um efeito na variável controlada. Outros exemplos aqui, para controlar a vazão num duto, a gente altera a posição de uma válvula. Para controlar a temperatura num computador, por exemplo, né, dentro do gabinete, a gente altera a tensão no motor de cada cooler, por exemplo, e para controlar a iluminação ou a intensidade luminosa numa sala, a gente altera a posição de um dimmer, que vai alterar a potência lá enviada para a lâmpada, né? Então essa é a relação entre variável controlada e manipulada num processo. Então a controlada é aquela que vai ser mantida dentro do valor que a gente precisa, e a manipulada é a que a gente vai mexer e por consequência vai causar a mudança na variável controlada, tá? E o atuador, então, vai ser o componente que vai mexer na variável manipulada. O atuador vai ser um motor, que a gente vai aumentar ou diminuir a velocidade de uma bomba, por exemplo, que por consequência vai aumentar a vazão, por exemplo, numa tubulação. Uma válvula que abre e fecha ou vai abrindo e fechando proporcional para manter a vazão num determinado valor, um relé que vai acionar uma resistência, etc. Então a gente já vê aqui, ó, que a gente tem uma variável que a gente vai controlar e a gente vai ter um atuador que vai mexer numa variável que é a manipulada, no caso, que vai mexer na controlada. E a gente tem aí os sistemas em malha aberta, que são basicamente isso, um atuador ligado ao sistema, então. Só que um sistema em malha aberta, vocês vão ver, por exemplo, um aquecedor elétrico, a gente liga e desliga, né? E ele vai aquecer o ambiente, mas a gente não sabe exatamente qual temperatura vai chegar se a gente manter ele ligado.
Então, a gente liga, altera, né, digamos, a temperatura do ambiente, através aqui do acionamento de uma resistência elétrica. A gente não consegue saber que temperatura vai chegar. Daqui a pouco a gente vai esquentar demais, a gente tem que desligar, né? Então, malha aberta associada a ter que ficar ainda mexendo, porque só tem atuador. Uma torradeira é um outro exemplo. Tu consegue ajustar o tempo e ele vai controlar o tempo, na verdade, mas não vai controlar aqui a qualidade do produto que está saindo, né? Isso tu vai ter que ajustar manualmente. E um motorista, por exemplo, que estivesse andando de olhos vendados, né? Não sabe para onde ele vai ir. Então, o sistema em malha aberta, ele falta uma coisa, falta um sensor para medir, de alguma maneira, se a gente chegou no resultado ou na variável controlada, o valor desejado para ela, tá? Então, o sistema em malha aberta, ele não tem verificação sobre as condições, porque não usa sensor, ele não faz nenhum tipo de correção, não tem garantia do resultado, né? Porque a gente não está medindo a variável que a gente quer controlar. Ele é mais simples, obviamente, porque tem menos componentes. Então tu usa temporizadores, muitas vezes, no máximo, e tem o risco do sistema não funcionar ou ter uma perda de produto ali, porque ele não funcionou adequadamente, ou num dia estava muito frio e aí não chegou lá, né, no valor de temperatura que precisava ter chegado. Então a gente precisa de constantes calibrações e ajustes num sistema desses, né. E isso, ajustes, tomam tempo, né? Vai exigir ali um certo recurso de tempo e pessoa para fazer, de pessoal, né? No caso, para fazer isso. Então, os sistemas de malha aberta só vão ser indicados quando são sistemas de controle bem simples. O atuador é relativamente confiável, ele sempre entrega, né, a mesma performance, não precisa ter compensação. E distúrbios, que é outro conceito importante na área de controle, que são variáveis que vão interferir no processo, a gente também chama de perturbações, como por exemplo, variar a tensão na rede elétrica, que por consequência vai alterar a potência lá de uma resistência elétrica, uma alteração de temperatura ambiente, umidade, que vai afetar o resultado final, uma alteração de carga, né, na rede, daqui a pouco numa rede de distribuição de ar, né, pneumática ali, baixa um pouco a pressão, isso desregula todos os pistões, por exemplo. E ruídos e vibrações, ruídos elétricos muitas vezes também que vão interferir. Então, a gente só vai usar um sistema em malha aberta quando os distúrbios aqui não vão interferir muito no processo. E não vão, obviamente, interferir no produto final. Então, o que seria um sistema em malha fechada, que a gente chama? Em malha fechada, a gente vai ter sempre um processo acontecendo ali para controlar cada uma das variáveis. Então a gente tem que fazer uma medição dessa variável usando um sensor. A gente compara esse valor do sensor com o set point, que a gente chama, que é o valor desejado para aquela variável. Isso quem faz é o controlador, e o controlador vai mandar um sinal então para o atuador, e o atuador vai então compensar a variável manipulada para que a gente consiga atingir a variável controlada, tá? Depois eu dou uns exemplinhos aí. Então essa é a ideia do malha fechada. Tem sempre essas ações, medir, comparar e atuar no processo. Aqui um exemplinho então de um controle manual de temperatura. Vocês podem ver um trocador de calor. A gente tem uma entrada de vapor que vai fornecer então a temperatura. Esse vapor passa por dentro do trocador e sai aqui como um líquido condensado, né? Já um líquido que perdeu essa temperatura. No trocador entra um fluido que vai ser aquecido através do vapor. Aqui dentro tem vários radiadores que fazem a troca então de temperatura. E o fluido sai aquecido aqui em cima, tá? Então entra um fluido a ser aquecido e sai aqui. E olha só, esse operador, ele tá usando a mão dele como um sensor aqui. Ele bota a mão na tubulação. E lá no cérebro dele, então, está o controlador, que vai pegar essa informação do sensor, vai tomar uma decisãozinha e vai alterar a posição da válvula aqui para entrar mais ou menos vapor, para aumentar aqui a temperatura do fluido aquecido, tá? Então, quem está fazendo o controle é essa pessoa, tá? A gente já pode ver aqui uma série de possíveis problemas que podem acontecer por causa que é um controle feito manualmente. Quais seriam esses problemas, né, no caso? Daqui a pouco essa pessoa se atrasa, ela faz um ajuste, sai, volta daqui 10 minutos e está completamente desregulado, precisa compensar.
Então aqui tem muito risco de falha no processo. Se essa pessoa está com febre, ela vai sentir uma determinada temperatura. Então a gente está confiando total no subjetivo dessa pessoa, tá? Então isso não é um processo confiável, fora que precisa ter uma pessoa fazendo isso, que dá um custo grande, né? Que muitas vezes com um sensor de temperatura, um CLP e uma válvula que tu resolve relativamente um preço assim que se paga esse investimento em pouco tempo, tá? Em alguns meses ou anos. Então, quais são os elementos do sistema de controle de malha fechada? O set point, que é o valor que a gente quer para alguma variável do processo. Então, assim, num processo a gente pode ter várias malhas de controle. Cada malha controla uma variável. Por exemplo, temperatura controlada por uma malha, pressão por outra, vazão por outra, tá? E cada uma das grandezas das saídas do processo ou as variáveis que a gente quer controlar vai ter a sua malha. Então, a gente tem o set point, que é o valor desejado para aquela saída, para aquela variável, tipo a temperatura desejada. Nós temos o processo, que representa o sistema físico. A gente tem o sensor, e olha só como é representado na malha de controle. A gente tem a saída, que é a variável que nos interessa controlar, ligada então ao sensor, né? O sensor fornece essa informação para o controlador. Aqui no controlador, então, ele compara o set point com o valor atual do valor do sensor. E aí vai executar algum algoritmo aqui que vai ligar, desligar esse atuador, né? Ou aumentar ou diminuir a potência desse atuador para que essa manipulação da variável influencie no processo, tá? Então aqui a gente vê a malha fechada, o sistema de controle. Geralmente esse sistema, né, para quem vai estudar aí modelagem, sinais de sistemas, controle 1 e 2, a gente aprende a analisar matematicamente essas relações entre esses sistemas para que a gente consiga garantir que um determinado projeto de um controlador vai atender ali a especificação e vai controlar com sucesso o valor dessa saída, sem problemas de instabilidade, por exemplo. Aqui um exemplo então no sistema desse, temos um forno elétrico, que é o nosso processo, um aquecedor que vai representar aqui o atuador, que vai aquecer dentro, o sensor de temperatura, que está ligado então através de um conversor numa interface num computador. Esse computador vai estar rodando o programa, aqui está o set point, e esse computador vai ter uma interface de saída então que vai acionar o relé. Então aqui está um exemplo, né, dos componentes de um sistema de controle desses. Aqui, por exemplo, um sistema de controle para uma bandeja de CD, de um leitor, né? Aqui a gente vê o motor, onde vai ficar um DVD, um CD em cima. O leitor, que é o laser, né? O leitor óptico. E a gente tem esse mecanismo que tem um fuso, tem um motor que movimenta toda essa estrutura do laser para ele ler, então, as várias trilhas do CD. E aí, para fazer o controle da posição aqui, desse disco óptico, a gente manda como set point a posição em X que ele deve atingir para ler lá determinada música, por exemplo, que está no CD. Te manda essa posição, o controlador pega essa posição, manda um sinal para o motor aqui movimentar essa estrutura para frente e para trás. O motor, então, isso aqui representa o processo. O motor vai girar o fuso, vai alterar aqui a posição do leitor. E a gente tem um encoder óptico, um sensorzinho, que vai contar quantos pulsos, né, ou quantas voltas esse fuso teve, e essa informação é usada de feedback, então de realimentação, para o controlador saber aonde está atualmente a posição, né? Então aqui um outro exemplo de sistema em malha fechada. Então, para fechar aqui, sistema em malha aberta, geralmente vai ter algum parâmetro de entrada, por exemplo, um tempo. O controlador que vai fazer lá a temporização vai ligar e desligar o atuador conforme o tempo, e isso vai interferir na saída. E um sistema em malha fechada, adicionalmente a esses componentes, vai ter o sensor para realimentar a posição e mexer no atuador, então, para a gente chegar mais próximo do valor desejado da saída. Então, esses sistemas são mais precisos também. Beleza? Então, nessa aula a gente falou dos conceitos principais de controle, o que é malha fechada, o que é malha aberta, e quais são os componentes eletrônicos que, em geral, a gente vai utilizar num sistema ou numa máquina, né, uma parte do processo para controlar, então, e conseguir automatizar esse processo e reduzir a intervenção humana. Isso vai trazer uma série de vantagens, como aumento da qualidade dos produtos, melhor controle dessas variáveis, e também vai permitir que vocês façam sistemas mais eficientes e com menos
probabilidade de ter falha nesses produtos, beleza? Então, super importante esses conceitos.